A gente costuma começar pela infância, se você puder contar pra gente um pouquinho. Ih, meu Da Deus, sua você infância. falou que era uma entrevista, você não falou que era história de vida. Como não? História de vida é o termo antropológico. Se dissesse, eu dizia, não falamos sobre história de vida. Você não quer falar dessa história de vida? Em 3 palavras posso dizer. Então diga. Fala, por favor. Eu tenho 2 irmãos, eu sou do meio, meu pai era engenheiro, minha mãe dona de casa. Se separaram quando eu tinha 11 ou 13 anos. Enfim, o inferno de sempre. O que é que eu vou dizer? Se você pretende uma história de vida, não tem condição. 5, 6 horas daí... Nossa, as pessoas se interessam por isso. Eu matei o meu irmão quando tinha 6 anos, não posso falar, porque eu posso também inventar histórias assim, entende? Eu deixei ele cair. Michael Jackson, eu lembro muito, porque depois eu fui ver na janela, ele caiu. Isso é insuportável, sabe? Começou a fazer um bonequinho, mas daí estava na mina de carvão, mas a vocação era... E daí foi pintar a Mona Lisa. Mas que porra é essa, sabe? Um destino traçado. Mas não é essa a ideia, não. Queria saber com quem você dialogava mesmo, porque... Eu sei que não era, mas provoque. Eu tenho 2 irmãos, eu sou do meio, meu pai era engenheiro, minha mãe dona de casa. Se separaram quando eu tinha 11 ou 13 anos. Enfim, o inferno de sempre. O que é que eu vou dizer? Em São Paulo, família de decadente, aristocracia decadente, entre aspas, né? Aristocracia, mas que... Enfim, paulistas quatrocentões. Tem gente que não sabe o que é isso, porque nunca fui lá. Mas... isso pesa. Se casava entre si, os primos, etc. E sempre tinha um louco na família, né? Porque quem casa entre si. E a minha família era grande, mas somando tudo, primos e coisa que eu falei, era enorme. E fui por Rio porque eu fui antes à Europa, eu ganhei um dinheiro que normalmente eu não iria à Europa. Com que dinheiro eu iria? Enfim, era de classe média, trabalhei, começar como revisor. Entrei na faculdade de Direito, fiz o primeiro ano, no segundo ano em diante eu não ia mais. Eu fazia a segunda época, que era um exame em fevereiro para quem não ia. E cheguei até o terceiro, quarto ano, mas colando, copiando, inventando, porque eu não estudava nada. Então, eu não estudei Direito. Se eu for lá, eu parei no terceiro ano. Ou no quarto, quando depois ia ser para o terceiro, mas depois do primeiro ano eu não frequentei mais. É a Faculdade de Direito da USP. Lá de São Francisco. Largo de São Francisco. Que eu entrei em 30º lugar, coisa que valeu, eu estudava. Eu decorava bem, tinha boa memória. Quem não tem boa memória está perdido no Brasil, né? Eu tinha até 20 anos, tinha ótima memória, hoje eu esqueço tudo. Meus amigos de infância, para a alegria dela, eu morei no Campos Elíseos, que era um bairro... O Campos Elíseos era um bairro... Não era mais nobre. Foi nobre. Já era um bairro de classe média, mas tinha sido um bairro nobre. Mas já era de classe média. E eu estudava no colégio Bom Retiro, que é o bairro dos judeus na época, não é mais. Hoje é judeu, coreano, cacete. E eu, na minha esquina, na esquina que eu morava, Avenida Rio Branco, que hoje mudou inteiramente, mas era longe a cidade, hoje é a cidade, então morava, sei lá, 10 casas, não conheci todos, mas sim. Tinham 5 judeus que moravam, vizinho da direita e o outro vizinho colado era judeu. 3 casas depois tinham era judeu, da esquina também era. E na escola que eu tive, no primário e ginásio, eu cheguei a ter uma base, tinha 40 alunos, tinha 10 judeus, 25%, aquela taxa só em Israel mesmo, né? Então eu convivi com muita gente, assisti bar mitzvah,
O meu pai não tinha problema, não. Ele tinha preconceito com toda a família, mas não tinha problema. Então eu convivi muito com os judeus vizinhos e tal, sem problema nenhum e tal. Desse colégio eu fui para o Colégio São Luís, que é o de Santo Inácio de lá, que é o colégio de padre. Eu fui estudar no colégio misto só na faculdade. Eu fui sentar ao lado de uma mulher, não, mas só na faculdade, porque era proibido, né? Porque não, o Stafford tinha homens e mulheres em prédios separados a 100 metros, e um lado não via o outro. O São Luís era só homem e batina, e daí faculdade de Direito que tinha turma, daí eu já, o segundo ano eu larguei, comecei a trabalhar e fazia a segunda época lá, daí começou o negócio de cinema um pouco, enfim, outros assuntos, mas lembranças de tempos da escola, eu não sei, me pergunto quem está vivo. Ninguém ficou, por alguém ter ficado famoso, tenente-coronel, sabe? Você precisa sempre de um coronel amigo, de um advogado e de um médico. É essencial na vida. Coronel na ditadura, você imagina. Advogado é essencial e um médico, né? Porque você vai se tratar, não tem dinheiro, mas como é que vai fazer? Mas eu não tenho. E desse tempo, eu fui colega no 4º ano primário do Sérgio Paulo Rouanet, que se tornou ministro da Cultura, escreveu um monte de livros. Eu li, inclusive, o livro dele sobre o Walter Benjamin, foi o primeiro livro que eu li, um dos primeiros que eu li sobre o Walter Benjamin, que é escrito por ele, Édipo e o Anjo. E é curioso que ele foi ministro da Cultura. Eu até estive numa casa, no momento que ele era ministro, por acaso, com uma pessoa meio ilustre, não sei se ficou de coronel. Mas, enfim, nunca eu voltei a vê-lo desde, são 60 e tantos anos, entende? Ele era meu colega no 4º ano primário. Houve um incidente desagradável em que eu fui um pouco culpado. E ele, enfim, foi agredido por colegas meus. Eu sabia e não falei, mas daí intervi e tarde. Enfim, ele saiu daí da escola. Ele via com a mãe e acho que voltou para o Rio. Mas esse cara que era meu amigo, eu ia, voltava da escola com ele, carioca, era bem diferente, sabe? Carioca para paulista sempre tinha um jeito meio bicha, porque carioca, né? Sempre tem. E ele tinha um ar estabanado e tal. Esse cara eu nunca mais vi. São coisas que eu mandei para mim estar falando com ele. Você lembra? Também não sei se ele quer que eu fale, né? Mas particularmente não poderia dizer. Você lembra o tempo do 4º ano primário? Vai ver que ele tem traumas até hoje disso. Mas nunca falei. Como nunca falei com o João Cabral, que eu ia fazer um filme adaptado do João Cabral. Fui um dia uma noite de autógrafos e fiquei do lado e tive vergonha de pegar o livro, pouco importa, mesmo sem livro, e dizer para ele: João Cabral, lembra quando a gente se conheceu? Porque eu conheci ele quando ele era cônsul em Marsella e ele me emprestou. E é extraordinário, porque eu fui lá, eu estava fazendo autostop, estou pulando para adiante, né? Estava fazendo autostop com um amigo holandês, passei as férias numa aldeia dos Alpes, fiz um filme com ele, um documentário curta, que nunca terminou. E fizemos tudo pela estrada, fazendo autostop, coisa que era coisa mais comum na Europa, deve ser ainda. Mas daí para voltar a gente ficou perto de Nice, ao norte de Nice, aí fomos a Nice, fomos ao litoral, lá chegar a Marsella. Em Marsella, que é uma cidade muito grande, a gente foi para a estrada e tentamos o dia inteiro, não conseguimos carro. Isso vocês foram filmando tudo? Não, a gente filmou um filme sobre uma aldeia abandonada, fantasma, que segundo dizem, toda aquela cidade foi para um batalhão da Guerra de 14, morreram todos. E o fato é que era uma aldeia abandonada, com casa de madeira, e que umas 3 ou 4 pessoas moravam, digamos, em, sei lá, numa região da Côte d'Azur, e iam lá como casa de férias, mas ela era literalmente abandonada fora disso. E a gente viu aquilo, isso dá um filme, e realmente era interessante, porque era uma ruína, então tinha uma casa que tinha a metade da madeira destruída, você viu o mato, e dentro, por exemplo, tinha um livro de escola de 1968, falando em Napoleão, sei lá o que, sabe? Tinha coisas assim, porque eram realmente lindas. Mas a gente filmou isso sem ninguém. Em que formato isso? Não, foi feito com... O que era Super 8? Era 16. Eu tenho isso aqui, era uma câmera de corda Paiar 16 milímetros.
pagaram o discípulo. O plano durava 25 segundos. Então. Mas o plano a gente montou, esse holandês montou, mas nunca virou filme, porque eu tenho ele colado, está na Cinemateca Brasileira, totalmente desbotado, ficou tudo verde, e é chatíssimo de ver, não tem a menor graça. Mas, enfim, em Marsella, eu sempre tenho uma esperteza, essa não foi de propósito até, mas eu não sei se... Eu sabia, não foi esperteza, eu sabia que Marsella devia ter um consulado brasileiro, porque o holandês é complicado, o holandês é honesto, não, sabe? Mas eu falei, não, em Marsella deve ter um consulado, eu sabia, sei lá, mas é uma cidade grande, né? Portuária, uma migração violenta e tal. Muito árabe. Daí eu fui, não, vou ao consulado, porque ficou um dia, não deu carona, pô. Não tem mais graça. Daí eu falei para ele, vamos ao consulado brasileiro. O holandês não se vira, né? O holandês para o brasileiro é sério, né? Daí eu achava, fomos ao consulado, eu bati a campanha e um funcionário França, que não sei se falava português, devia falar, me atendeu e eu disse que eu estava lá, não tinha dinheiro, estudava em Paris, tinha bolsa, mas tinha dinheiro para tomar o trem para Paris. E o cara me tratou muito mal. E tratava muito mal em francês, você tem que responder em francês, é profundamente desagradável. Eu acho que ele falava português. E vi um cara insuportável, como um francês pode ser, né? Daí, briga, discussão, daí, enfim, ele deixou eu entrar no lugar e encontro um cara que era um adido, um bonso, sei lá o quê. Que era um cara meio careca e tal. E daí comecei a contar para ele a história, o resumo da história. Se dinheiro, fiz uma opção, acabou e eu queria um dinheiro emprestado. E eu estou discutindo com o teu funcionário porque ele acha que eu não vou pagar ele, pô. A pessoa que eu sou ladrão, eu mando de volta imediatamente dinheiro, que eu tenho dinheiro em Paris, mas não tem aqui. Bom, daí o cara começou a falar uns troços da vida dele, e pouco a pouco, pela fala dele, eu fui perceber que o João Cabral me alunar. Eu fiz um livro, falei cinema, eu fiz um livro chamado Leo, e o Anselmo Duarte, sei lá quem quis filmar, aqui em São Paulo, falou, não, filma o Rio Tietê. Nada mais paulista, né? Então, foi uma conversa de 10 minutos, ele contou essas histórias, e eu vi que era o João Cabral de Melo Neto, que eu conhecia, pelo menos alguma coisa da poesia, e eu fiquei besta, pô, o João Cabral ali. Daí, tudo bem e tal, ele emprestou dinheiro, eu disse que pagava, daí eu mandei o postal pro francês, xingando a mãe dele e tal. E eu nunca cheguei ao João Cabral. Não, e depois o João Cabral, o tempo correu, daí eu fui para a Uni, para o CPC da Uni, mudei para o Rio. Ia fazer o segundo filme do CPC, que ia ser, eu tinha que escolher. Eu tive a ideia imbecil de fazer um filme sobre os poemas sociais, entre aspas, do João Cabral. Campo Sem Plumas, O Rio, que é um livro famoso dele, enfim. Os poemas principalmente ligados ao Rio, à migração e tal. Imagine fazer uma ficção sobre isso. Documentário é impensável naquela época, ninguém fazia um documentário. Eu sempre sei que era um filme que o público fosse gostar. Mas eu dei essa ideia imbecil, porque uma adaptação dessa é uma... Eu acabei de ler os poemas dele e tal. Cheguei em Recife procurar na sete do Capibaribe. Claro que eu não achei, porque o Capibaribe é um livro intermitente. E quando você chega, antes de Vitória de Santa, logo depois de Carandiru, você sobe, tem uma cidade famosa aqui perto da Itália, Toritama, linda, tem um cemitério lindo, que o rio acabava ali. Então tinha que chamar um geólogo para achar a raiz. Eu sou débil mental, entende? Achar a raiz do rio, entende? Não, se navegava, você viu o rio, não tem, sei lá onde é a nascente. Foi o único esforço que eu fiz, que eu logo depois voltei para o rio. E o João Cabral, que tinha dado licença, desautorizou a fazer a filmagem. E eu não ia perguntar para ele, mas eu tenho certeza que foi um problema de que o João Cabral tinha sido quase expulso do Itamaraty, porque o Lacerda acusou de comunista. A ele e a um grupo de diplomatas, aquela fúria de comunista do Lacerda, incluiu o João Cabral, que nunca foi de partido nenhum, mas enfim, estava com os caras de esquerda. E o João Cabral acho que sentiu profundamente isso.
o intermediário dele, que era o Félix Ataíde, um poeta pernambucano, deu autorização e dias depois veio uma coisa dizendo que ele negava autorização. E eu tenho certeza que deve ser isso, porque, veja bem, o CPC, a UNE, era um polo de poder. Hoje a UNE, se acabar, ninguém liga, né? A UNE hoje não existe, né? Não representa nada. A CUT representa, a UNE não é nada. Mas naquela época a UNE é um poder. A UNE, o comando, o CGT, entende, dos trabalhadores, era o poder, dialogava com o presidente, ganhava dinheiro no Ministério da Educação, tinha um prédio no Flamengo, entende? Então, nesse tempo radical, ele ficou com medo que fosse associado a isso, entende? Só pode ser essa a razão, não vejo outra. Mas nunca eu tive, na noite de autógrafos, e fiquei com vergonha de me aproximar dele, nessas coisas estúpidas. Aí passou o tempo, ele morreu. Mas... Por que você optou por direito? Não, é evidente, todo mundo sabe, os livros todos de história que você tem aí. Tem que um cara, 40, 50 anos, 60 anos, 40 talvez, os caras eram educados o seguinte, tem 3 profissões no mundo, direito, medicina, engenharia, acabou. A administração não existia, administrar o quê? O Brasil naquela época. Então não tinha. O cara que fosse para filosofia ia ser para professor de ginásio, ia ser o quê? Ia ganhar a vida como? A Faculdade de Filosofia de São Paulo é 33. Um país que tem cuja primeira universidade 33, sei lá, em Lima, no século XVI tinha faculdade. É dessas coisas brasileiras que a gente até hoje sofre, vai continuar sofrendo. Né? Portugal, o cara não queria saber de escola nem nada, e a USP é de 33. Então, faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Mas era o quê? Sociologia? Entendeu? Era realmente para um cara estranho, doente e tal, sempre sabe. Ou que não queria trabalhar. Tinha 3 profissões decentes nesse mundo. Só. Hoje não, hoje é administração, publicidade. Então, meu Deus do céu, quem odeia matemática aí, supostamente escreve bem, fala versos, como eu dizia versos. Você nasceu para direito, todo mundo me disse essa coisa. O conta bem, você nasceu para matemática. E medicina, sem contar que os vestibulares de medicina eram dificílimos, né? Tem que usar pra cacete. E quem talento eu podia ter pra medicina. Gostar de sangue, qual é? Então, isso é evidente. Direito é o mais fácil, entende? Eu já naquela época não estava... Tanto que eu fiz o primeiro ano. Não queria fazer direito, porque direito. Era uma etapa da tua vida para você depois trabalhar. Agora tinha gente na faculdade de Direito nessa época, se não me engano, tipo Zé Celso Martinez Correia. Ele veio depois. Não é um dessa garoto, época, Amir Haddad, anterior. Que trabalhou também. Todos esses caras são 5 a 10 anos mais do que eu, infelizmente são. Esse pessoal que está fazendo 70 agora, Caetano Oliveira, são todos, infelizmente, são todos de 41, 70 e tal. Zé Celso talvez um pouco mais, tá, mas foram anteriores a mim. De qualquer maneira, eu fui 1 ano à faculdade e depois que eu larguei a faculdade é que juntou. Eu era um cinéfilo doente, totalmente doentio, mas fazer cinema no Brasil está fora de questão. Daí eu entrei para um curso de cinema. E daí, enfim, daí eu me tornei em cinema a palavra culto. Eu fiz até uma entrevista do dia que eu falei, eu me tornei culto, com todo isso que tem de bom e de ruim. Porque eu via de tudo, eu via cinema argentino, cinema mexicano, e eu notava os filmes, entende? Quando você fica culto, você tem um lado bom e outro lado que é, não. Mas eu continuava a chorar no melodrama e tal. Mas daí eu fiz um curso de cinema, passei no curso, um curso no Museu de Arte, tirei em primeiro lugar, olha que surpresa. A prova final era ridícula, copiei de vários livros. Não tinha nenhuma ideia própria. E, enfim, e daí o cinema tinha acabado em São Paulo e no Rio, Veracruz acabou, e simplesmente eu fui trabalhar eu fui ser revisor de livros, depois eu fui, ou então fazer glossário, sabe glossário de livros? Isso é ótimo, glossário. Todas as palavras você põe, põe dicionário, põe glossário, sabe? Com a idade média. Mas passei a ganhar um mínimo, morar com minha mãe e meu segundo marido dela,
E daí, enfim, disso depois eu fui para uma revista chamada Visão, onde eu fui como revisor e redator, fazia copydesk também, onde trabalhou Alberto Dines, era o repórter mais prodígio na época, garoto, enfim, não, Sirotsky, na época era um jornalista conhecido, e eu era revisor e redator nessa revista até ir para a Europa. Nessa revista entrou depois o Grisoli, que se tornou um encenador de televisão e teatro conhecido, e o Nelson Xavier, que eu trouxe ele para lá. No último ano, quando eu ia ficar culto, eu entrei em curso de cinema, daí eu conheci o Nelson Xavier e um outro amigo, que era o Wolf Steinberg. O Nelson Xavier, que é negro, mas naquela época eu nem achava ele negro, porque, enfim, mulato, mas nem se discutiu o assunto. E um outro amigo judeu. Mas esse queria ir para Israel. No contato comigo, ele perdeu todas as ilusões, deixou de ser sionista, tinha todas essas bobagens na cabeça dele. Você já tinha uma relação com o cinema? Mas era totalmente de fanático. Eu Desde tinha criança, caderno durante 6, 7 anos, eu joguei um dia tudo fora. Eu tinha tudo que eu via, todos os atores, todos os anúncios, jornais, críticas. E joguei fora, tudo bem, mas eu tinha críticas de cinema que ninguém sabe que existiam. De críticos malucos, muito originais, e que nunca foram citados na história da crítica brasileira. Outro dia eu falei para um cara, esse cara de São Paulo, que eu me lembro que então eu devia ter jogado fora o caderno, mas desprender. Caderno desse tamanho, né? Que tudo era crítica e anúncios de jornais da época. Tudo que tinha. A revista americana com o elenco, o anúncio de jornais paulistas ou cariocas e críticas, mas não de caras que... Você sabe quem é Muniz Viana, essa gente? Não. Almeida Salles. Críticos de jornais semanários que duraram 6 meses e que eles faziam crítica. Tinha um deles que era extraordinário, que ele não tinha estrelinha, não. Eu suponho que era o Walter George Dest, que dirigiu filmes e depois escreveu novelas, Gabriela, a primeira versão dele, um monte de novelas da Globo, da fase do Boni, ele escreveu, já morreu. O filho é fotógrafo. Mas acho que era ele, suponho. Mas era assim, ele geralmente não gostava dos filmes, e ele tinha 10 linhas assim, e não tinha estrelinha, ele punha adjetivos, que eram desse tipo, imundo, abjeto, repelente. Se era um filme quadrado e católico, então ele punha, sabe, asqueroso, coisa desse tipo, que era engraçado. E um outro que eu acho que chamava Antônio José, casado com uma atriz, que sumiu, nunca mais vi. Isso é fim dos anos 40, começo dos anos 50. Ele tinha um jornal que durou 6 meses, tabloide. Durou 6 meses o jornal. Ele é o crítico de cinema. E ele fez um troço muito mais original, que foi o único no mundo que fez isso. Ele botou a bipolaridade do intelectual, ele botou na crítica. A crítica tinha 2 colunas. Isso é incrível que ninguém tem, as bibliotecários podem ter. Tinha uma coluna que dizia para o Gravatinha e a outra dizia para o Borboleta. Para o Gravatinha pegava, por exemplo, um filme Persona do Bergman, não é dessa época, mas vamos dizer, um filme do Bergman da época. Todos os filmes dos anos 50 passavam em Bergman. Foi descoberto em São Paulo antes da França. Uruguai, Argentina e São Paulo descobriram o Bergman muito antes da Europa, por causa do Festival de Punta del Este. Então ele via um filme do Bergman e dizia, pô, que maravilhoso, cineasta da alma e não sei o que, sei lá. Tá? Era o Gravatinha, era ele, e ele estava falando num filme que ele não tudo mais. Esse mesmo cara, no mesmo dia, ele botava e falava, para o Borboleta. E dizia que o filme era uma merda, que era insuportável, porque era um público normal, ele se punha na pele de um cara normal que adorava assistir filme de cowboy. Mas ele dizia, foi um horror esse filme. Não acontece, entendeu? Que é um troço fascinante, porque ele assumia a esquizofrenia própria do... Entendeu? Isso é sensacional. Joguei tudo fora num dia de crise, joguei tudo fora. E era, agora, doentio, porque todo cinéfilo e colecionador é doente, né? O colecionador é um doente, né? Por princípio, né? Imagine o cara que coleciona selo. Não, tem cara que coleciona, sei lá, trinco de porta, pô. Né? Tem tudo. Então, agora, o cara que anota todos os filmes que vê,
quantos filmes pelo ator. Era um caderno, foram 6, 7 anos da minha vida. E isso não tinha nada a ver com fazer cinema no Brasil. Ao lado disso só tinha Chanchada. E eu vi 10 vezes Carnaval no Fogo. Mas isso é outro departamento. Era 6% do público que no Carnaval via Chanchada. Disso, achar que o Brasil podia fazer cinema? Impossível. E eu fui para a Europa em 57, graças à televisão, saí, né? O Brasil nunca vai ter cinema. Quer dizer, a passagem para querer fazer cinema, não, isso eu fiz na Europa um curso, mas é possível ter cinema no Brasil? As pessoas de hoje nem entendem o que é isso. Como elas não entendem que o Brasil, sem apoio de Estado, nunca vai ter o cinema industrial. Esse trabalho de indústria no Brasil é ridículo. Não vai ter nunca. Já passou o tempo da indústria e ou tem apoio institucional ou não tem. Assim como a película vai acabar, assim como o negócio de DVD provavelmente vai acabar, porque vai estar tudo. Então, entendeu? Tem coisas que são irreversíveis. Agora, nós chegamos tarde na coisa do cinema. E os cinemas no mundo, tirando os Estados Unidos e a Índia, existe porque tem leis. Porque obrigam a televisão na França a produzir filme. Fazer 200 filmes, quase o dinheiro do Canal Plus, das televisões, entende? Enfim, auxílio direto ou indireto do Estado. E as pessoas pensam que no Brasil não acaba de assim, vai ser permanente. Ainda mais que no Brasil a situação é muito pior, porque o mercado do Brasil é um mercado ridículo. Um francês vê 4 filmes por ano, o Brasil não vê um filme por ano. Nós temos 190 milhões de habitantes, já chegava a ter 70 milhões de ingressos vendidos, no ano bom chega a 115, 120, mas não chega a um filme por ano. Não chega a um filme por ano. Entendeu? Então esse troço não é a solução, ele vai ser sempre um troço que vai existir como... É como a orquestra sinfônica. E daí vai ter o filme da Globo, esse tipo de coisa assim excepcional, que aí ganha dinheiro e vende e tal, mas é outra coisa. Pode dizer que depois eu fui muito doente. Foi muito doente. Depois eu parei de ser doente. Eu, aliás, sou doente normalmente, mentalmente, mas eu era doente fraco, eu não comia, tinha anemia, tive operações, otite ouvido, eu fiz 3 operações. Sendo que uma era calmastoide, porque estava cheio de pus. Isso não existe mais hoje, bom, antibiótico e tal. Naquela época não tinha isso. Então tem um osso mastoide que teve que arrancar porque ficou cheio de pus. E é uma operação que o cara morre ou fica débil mental. Eu escapei. Eu não fiquei nem morto, nem débil mental. Mas era gravíssimo. Tive transfusão de sangue, que o sangue era do meu pai, mas era de outro tipo. E se não para no meio, eu tinha morrido. Entende? E sempre o meu médico tem que comer bem, comer espinafre, quase essas coisas que tem ferro, espinafre, eu jamais vou esquecer, espinafre, mais um troço horrível. Não, agrião que não é tão horrível, mas que tinha ferro. E eu vivo há 50 anos com sanduíche de queijo, então, portanto, estar vivo já é um... Mas, enfim. Então, com 12 anos, passei a ir ao cinema, com calça curta ainda. Vocês não sabem, mas, enfim, a pessoa qualquer que morasse em cidade grande foi educada pela cultura de massa. Então, esse negócio de Adorno, o cacete, me enche o saco. Tem que a cultura de massa em 41, 40, até 50 e poucos. Isso a partir de 30. As pessoas nas cidades brasileiras, ou nas pequenas, eram educadas, eram feitas pelo rádio e pelo cinema. O rádio era impressionante, pô. Eu via novela, eu via sei lá, e via um rádio de São Paulo que não é nacional, era um troço muito mais louco, entende? Então, rádio, que era... As pessoas iam, como é que saber música? Não, rádio, entende? Então, não é Roquete Pinto começou, era puramente erudita, vieram. Quando o Casa inventou que podia ter publicidade, isso está ligado à mercadoria. Agora, olha que maravilha que é a cultura de massa. O rádio existe porque existia anúncio e tornou-se mercadoria. E graças a Deus, porque o rádio no Brasil, a música no Brasil existe porque tem um rádio. Pô. Paralelamente a isso, o cinema, desde o começo do século, tornou-se totalmente hegemônico e depois dos anos 20, hegemonicamente americano.
E durante a guerra, que foi meu período de informação, 40, 45, não chegava filme francês da Europa, né? A Alemanha dominou tudo lá, então não vinha filme francês e italiano até lá. Então não existia, era filme americano. Via junto um pouco de filme argentino e depois mexicano. Até que acabada a guerra, se pôde começar a ver o neorrealismo e o filme francês. Filme francês para ver as mulheres nuas e filme italiano, neorrealismo e tal. Mas que eu daí via neorrealismo e tudo mais assim, mas ainda não era culto no sentido de não gostar do melodrama ou do grande filme americano, entende? Até que fui no curso de cinema e que aprendi que eu devia gostar mesmo de Buñuel. E daí, é claro, Buñuel eu adorava e tal. Mas eu fui criado pela coisa de... E carnaval era um acontecimento, não era escola de samba. Carnaval, em todo lugar fora do Rio, era baile de carnaval, que era um acontecimento. Era o lugar que eu dançava, que me divertia, era carnaval. Eu sabia, decorava 50 músicas por ano. Eu tinha memória e decorava. E quando eu fui à rádio, eu passei a viver disso. Eu, durante anos, na minha vida, adolescência, em vez de estar aprendendo a dirigir automóvel, eu ia à rádio uma vez, às vezes 3 vezes por semana. Com quantos anos? E eu ganhava, digamos, R$10 de mesada. Toda semana meu pai me dava dinheiro, digamos, me desse R$10. E eu, a primeira vez que eu fui ao rádio, fui subir lá em cima e ganhei 15. Aí você ia assim para cantar? Não. Eu fui na Tupi, que ficava no Sumaré. A Tupi era o Chateaubriand. E era a rádio mais poderosa de São Paulo. E a Nacional era a onda curta. Então é mentira que a Nacional era a Globo. A Nacional nunca foi a Globo. Nada houve como a Globo. A Nacional, por exemplo, Francisco Alves de São Paulo, que estava na Record. Havia uma... Porque a Nacional... E onda curta é para uma certa elite. Então, realmente, havia ídolos locais. São Paulo tinha a Tupi e a Record, Paulo Machado de Carvalho, que eram as mais poderosas. A difusora Chateaubriand era novela e a Tupi era futebol, grande espetáculo e tal. Tinha uma de esporte, tinha uma rádio que só passava novela, rádio São Paulo, o dia inteiro. E na Tupi, um dia eu fui lá, eu usava calça curta, que é um dos maiores complexos que a gente tem, quando você é criança, quando o pai te autoriza. Mas quando você está na escola, você tem 30 colegas e tem 2 com calça curta, é a pior humilhação. Você está fodido, já a tua vida está acabada. E eu fui caso desses, meu pai me autorizava. Eu acho que por economia, sacanagem, é imperdoável, sabe? As pessoas usavam calça curta, os meninos usavam calça curta, tá? Se hoje criança de 7 anos na calça comprida. Mas lá a calça curta era uma instituição, ia atrás de moto. E havia um troço, como havia a primeira comunhão e a católica, havia a passagem do Topo, que era usar calça comprida. E eu sei lá, no 3º ginasial, últimos da minha classe, que meu pai autorizou você tinha que alfaiate, você tinha que ir na loja e comprar calça comprida. E é claro, você usa calça curta no menino, calça comprida, os caras metem bolinha, enfim, é um inferno. E é muito mais simbólico do que outra coisa. A camisa continuava igual, mas a calça curta, coxinha aparecendo, a calça comprida era, sabe, mudava o mundo. Mudava o mundo. E eu comecei a ir ao cinema quando no sábado eu ficava livre, porque eu mudei para casa da minha mãe, porque meu pai era separado. Daí eu ia, sábado e domingo, eu ia em filme, que eu via 3 filmes num dia, numa sessão, cinemas populares. Enfim, a gente era educado pelo cinema americano, basicamente, e pela rádio. E a baile de São Paulo que eu conheço por causa desses filmes. Tinha um crítico chamado Biafra, que era muito doido, que tinha... ele tinha na Folha, depois do Estado, ele tinha uma coluna. Cara doido de pedra, mas que só gostava de filme intimista. Cinéfilo é realmente doido, né? É um sinal de impotência, cinefilia, né? Mas ele tinha um troço de... Ao mesmo tempo, ele tinha um olho para certas coisas, de filme intimista, sei lá. E o fato é o seguinte, ele falava de filmes que outros ninguém falavam. E ele falava, no cine paulistano está passando tal. E eu ia ao paulistano, que ficava, sei lá, num bar que eu nunca tinha ido, e via na Lapa ver filme. Ia na Moca ver filmes, entende? Então, há bairros de São Paulo que eu conheço por ter ido ao cinema. Naquela época tinha cinema em 3 mil lugares.
Eu ia e anotava no papel, enquanto começava os créditos, tudo que eu podia. Técnico de som. Eu sabia qual coisa que eu guardo ainda hoje. O diretor musical C. Bakaleinikov. Milhões de nomes que ficavam na cabeça de quem eram. Era um nome recorrente? Não, porque era claro, porque naquela época eram as majors. Era Paramount, era RKO, era Warner e tal. Até 40, quando começou a quebrar o... Demorou muito. No fim dos anos 40, que veio uma lei contra o Trash, que daí não podia produzir, distribuir e exibir. Mas antes era produção, distribuição e exibição. Paramount, Warner, LKO mudou pouco. Warner, Universal, mudaram os donos, fugiram o metro, entende? Mas eles produziam, distribuíam e exibiam. Isso foi até 50, começa em 50 que veio uma lei antitrust que obrigou a ter uma separação do exibidor e tal. Fizeram outro tipo de conluio, mas não era direto assim. E os cinemas eram templos. Um dia, eu não sei como, porque eu fui a um... Eu vi anunciar no jornal, sei lá, e fui a um troço que tinha justamente um negócio de cineclube. E eu me lembro que ficava... Você não conhece São Paulo, não adianta nada. Eu conheci, né? Perto da Passarela de Azevedo, ali no centro. Eu vi um anúncio, acho, Centro de Estudos Cinematográficos. E cheguei, eu acho que ia passar um filme, que seria um filme... Eu nunca tinha ido na Cinemateca. A Cinemateca do Paulo Emílio já existia. Era recente, mas já existia. Mas daí eu fui nesse centro e o Zé Renato, que deve ter... Esse estava sendo mais velho que eu, mais de 80 anos. Ele estava ensaiando uma peça, se não me engano, com a Célia Helena, que era uma grande atriz. Enfim, ensaiando uma peça que provavelmente ele ia levar num grupo. O Arena não tinha começado ainda, estava começando e tal. E daí, enfim, vi um filme, sei lá, podia ser até Chaplin, mas em 1915, um filme silencioso. Eu nunca tinha visto, você pagando, você ia ver, eu não via. Daí eu vi, fiquei sabendo que esse mundo existia. E fiquei descobrindo nesse quando, sei lá, 15 anos, sei lá exatamente quantos anos e tal, 16, que havia a Cinemateca do Museu de Arte Moderna, que ficava num prédio onde ficava do Titino Matarazzo, que veio da origem à Bienal, onde tinha um prédio do Chateaubriand, que tinha do jornal do Chateaubriand, ele era dono de tudo lá, mas tinha um ou alguns andares que era uma parte museu, pequeno até, mas que houve uma exibição concretista lá, eu estava lá naquela época aí, e uma sala de cinema, que o Paulo Emílio, que tinha vindo da Europa, foi a grande figura, que a gente sabia de um clube de cinema antes, e que programava a sala. Como ele tinha sido amigo do mais célebre cinematequeiro do mundo, que é Louis Langlois, da França, ele era ligado à Federação Internacional dos Arquivos de Filme. E falava, e tinha vindo na França há 10 anos. Então, tinha grandes contatos e ele foi a alma dessa coisa. E eu passei aí quase diariamente. Aí eu fui conhecer Humberto Mauro, antes de 54. Se você não esquecer, tem que ter um marco, né? Então, porque em 54, não, eu comecei a ficar culto já em 50 e poucos. O que não evitou que eu continuasse a chorar em filmes que eu não devia. Mas eu me lembro que em 54, porque foi um ano para São Paulo incrível, foi o ano do centenário. Bem caipira, fizeram umas músicas com Baião, teve, Rojão, de noite, um dia só, fogos. A festa bem caipira, mas houve dinheiro. E você sabe que nessa época São Paulo tinha outra coisa que eu conheci cedo também, que foi o TBC. Foi o negócio da imigração estrangeira e praticamente italiana. Franco Zampari fundou o TBC. Ele mesmo, com o Alcoloso, fundou a Vera Cruz. Entendeu? E o Titilo, italiano também, no Museu de Arte. Né? A presença de imigração em São Paulo, em geral, e no caso aí foram italianos, foi absolutamente essencial. Então, era o negócio do Titilo. Né? E o Museu de Arte é a parte brasileira do troço, que o Chateaubriand chantageava todos. Ele construiu um museu com chantagem. Né? O Chateaubriand é uma figura extraordinária. Ao mesmo tempo, era um chantagista absoluto. É famoso o caso dele, quer dizer, não foi muito divulgado, mas eu presenciei. Ele simplesmente pediu dinheiro para o Zé Hermílio de Moraes, o primeiro, o velho Hermílio.
para comprar quadro. Tinha lá um Rembrandt, sei lá, às vezes era falso não, mas enfim, tinha um quadro lá, 50 milhões, 3 milhões, ele precisava de dinheiro. Ele pegava o telefone, porque o Chateaubriand estava além de qualquer coisa que você possa imaginar, as coisas que ele fazia e dizia. Ele telefonava e dizia, pô, quero 20 milhões. Não tem discussão. E o cara disse não. Daí ele passou a escrever editoriais, sei lá, 20 editoriais, dizendo que o cara era mulato, viado, entendeu? E a Votorantim era fortíssima. Mas o Chateau era um poder. E ele fazia chantagem com o governo, ele sempre era amigo de todos os governos, mas ele tinha dinheiro de quem fosse baseado na chantagem. E construiu o que ele tem de acervo do Chateaubriand, é todo feito nessa base. Agora, aquele negócio, se você acha que o meio justifica os fins, realmente Chateaubriand, entendeu? Ele era um cara que ele era extraordinário. Ele dizia para os funcionários dele que pediam aumento, ele falava, pô, tu é jornalista e vai pedir aumento para mim? Vai usar o teu cargo para tirar dinheiro, pô. Impressionante. Mas o Paulo Bom fazia o primeiro Festival Internacional de Cinema de São Paulo. Não é à toa que foi o primeiro, não teve nenhum outro. A Mostra do Cacau é outra coisa. Então ele fez um festival em que ele convidou o André Bazin, convidou o Langlois. E a grande... Enfim, portanto, eu tinha que olhar no cara culto, já estava completamente mordido pelo vírus de ver cinema. O que me impedia que eu visse também filmes de chorasse, sabe? Tinha feito o curso, portanto, dizia uma vontade de fazer cinema, mas logo o Veracruz fechou. A possibilidade de fazer no Brasil continuava a ser. Mas ver cinema, que cinema era uma arte, então esse festival foi importante, porque eu me lembro que eu fui a milhões de sessões. Eu fui à palestra do Bazin, eu fui à palestra do cara da Cineteca francesa, Langlois, entendeu? Eu vi, enfim, eu não me lembro, 54 eu já trabalhava, mas eu ficava, no tempo que eu não trabalhava, eu estava vendo filme. E o grande convidado do festival era um gênio chamado Erich von Stroheim, que foi aquela figura extraordinária, careca, com a mulher dele, que era uma francesa, e houve então uma grande retrospectiva Lenoir, do Hitchcock, desculpa, do Stroheim. E eu me lembro até hoje que tinha uma sessão do Cinema Rocks, tem um cinema maravilhoso, e imagine você ver isso hoje, a nata da sociedade, que começou à meia-noite com um filme chamado Grid, Ouro e Maldição, que é um filme extraordinário dele, dos anos 20, deles são, sabe, extraordinários. Só que ele fez um filme de 18 horas, daí mandou ele embora, remontaram o filme e tal, né? Tanto que eles se exiliam na França. Mas enfim, né, eu estava, vi filme do Humberto Mauro, como é que eu ia ver, sabe? Então tinha. Mas disso achar que era possível ter cinema no Brasil é outra coisa. Aí é o cinema novo, aí é. Não tinha nada a ver. Mas eu via filme Cine Solto toda hora, então eu via tudo que tinha lá, entende? Méliès, Lumière, Louis Deluc, todo o cinema clássico, mudo, o que fosse. Quem estava lá frequentando a Cinemateca na época? Frequentava um cara chamado Nelson Coelho, que depois, não sei se está vivo, e escreveu uma revista e tal. Frequentava um outro que era metido artista plástico, cujo nome não lembro mais, mas que não. De gente que subiu na vida, havia um De Fiori, que não é esse economista famoso e que deve ter feito alguma coisa, mas não lembro eu não fiz contato com gente que, ao contrário da Cinemateca Brasileira, que reunia todos, Truffaut, Godard e tudo mais, e eu não fiz contatos, porque era diferente do seguinte, que você fazia uma arte que não ia ter no Brasil. Isso não tinha mudado. O filme do Nelson, de 40 graus, eu fui na estreia apresentação. Mas foi o último suspiro, entende? Fechou a Veracruz, fechou a Maristério, fechou tudo. Então, 57, você fala, depois é que vem um período em que começa Bossa Nova, Brasília, tudo, muda todo o Brasil, e que o cinema novo, no fim dos anos 50, vai aparecer os curtas e tal, e veio o cinema novo. E que nunca as pessoas vão saber como era difícil que alguém respeitasse o cinema feito no Brasil, entende? E que era de chachada com toda razão, porque da chachada você tinha que criar um público que fosse normal.
Chachada ia ver criança e na época era carnaval, só isso. Não incomodava os americanos, 6% do público que ia ver. E aí você trabalhava e frequentava o cineclube. Você fez um curso, não foi? Um seminário? Não, fiz um seminário era um seminário que começou numa instituição, que era o Rogério Jacob, era professor e tal, que era esse ligado ao Zé Renato, Centro de Estudos Cinematográficos. Faliu e transportaram os pessoal que fazia cinema para um curso de cinema do MASP, no Museu de Arte de São Paulo, que tinha uma sala lá que tinha aula, cujo diretor era o Marcos Margulis, que depois eu conheci na Globo, fez 2 curtas e que morreu por faz tempo. E ele fez um curso lá, mas era um curso mais de precário, fazia curso de cinema lá. Então os irmãos Santos Pereira, que foram da Veracruz, davam aula. Era um curso muito precário, entende? Uma vez ou outra ia o diretor dar uma palestra e tal, mas prática nenhuma. O curso você tinha umas aulas teóricas de 2 horas por noite, 3 horas por noite e tal. E no fim do curso, para se formar, tinha que escrever uma bobagem, o cinema, as outras artes, que eu li uns livros em italiano, eu sei ler outras línguas lá, copiava umas coisas, adaptava outras, e daí tirei primeiro lugar para nada, porque é um curso que não tinha a menor, do que eu tinha posto, não tinha a menor fé ou coisa nenhuma. Mas esse curso acabou o curso, eu fui trabalhar, tá? Eu fui trabalhar primeiro em revista, depois na revista Visão. Mas não tem um amigo daquela época que ficou... Não tem esse troço. Biografia que tem esse troço bonito, né? Encontrou com 5 anos, sabe? Encontrou o primeiro amor com uma ramo de flores, um dia e daí foi, sabe? Não é assim? Lixão. É assim que a novela... Assim, suas biografias são assim. Eu tinha frequentado anos em rádio, como eu te falei, e ganhava um dinheirinho. Mas é evidente que isso me deu memória. Eu decorei autor de 80 óperas. Sabe, o município de São Paulo avisava antes, porque lá, evidente, eu decorava. E quando raramente avisava o tema, quando avisava o tema, era muito simples, eu decorava os 400 municípios, por ordem alfabética, e era invencível. Só empatava com um cara que era mais memória que eu ainda. Mas, em geral, o tema não era dado antes. E daí você tinha que estar habilitado a saber cultura de boca, que eu não sabia nada. Então, ópera, eu decorei uns 70 óperas que era autor. Pergunta se eu tinha ouvido alguma ópera na vida. Entendeu? Então, como tinha etimologias das palavras, essa eu não podia estudar, entende? O grande craque nisso era um guarda civil. Incrível isso. Era um craque em etimologias das palavras. Eu participava de mais de um programa, um na Record, na Tupi, etc. E da Record tinha programas mais difíceis. E alguns deles fiquei conhecidos. Um era estudar medicina, um era guarda civil, entendeu? Um se tornou depois uma espécie de boal, São Paulo, e de Bal Piveta, criou um teatro popular lá, que é conhecido no ABC, não sei se está vivo ainda, mas ele criou, e de Bal Piveta. Escreveu a peça sobre o Conselho. Ele é o único cara de toda essa trupe que eu lembrei, que em um certo momento tornou-se mais ou menos público, mas pelo que eu vejo pouca gente conhece. Mas ele em certo momento foi citado. Nos anos depois do golpe, que se podia fazer uma coisa, ele aparecia com o teatro. O teatro chamava União e Olho Vivo, um teatro popular. Mas eu ia muito ao teatro. Ia ver tudo, ia ver Barrow, ia ver o New York City Ballet, de Balanchine, sabe? E furando, às vezes sem dinheiro, furava a entrada. Tinha um grupo que tentava furar a entrada, a gente fazia isso. Teatro Municipal, Teatro Santana. E a gente, às vezes, ia e furava. E passava em grupo. Jean-Louis Barrault, Piccolo, Teatro de Milão, via tudo. Via tudo, coisa que eu abandonei a deixar nos últimos anos, mas totalmente, mas eu via tudo. Via tudo. Teatro e cinema. Música não, teatro, cinema, via tudo. Nos anos 50 foi inaugurada uma coisa chamada televisão. Mas fraquinha, ninguém via e tal. Mas quando a televisão instalada veja bem, em 56, a televisão continuava fraca, mas já era televisão. E em São Paulo a TV Tupi. No Rio, não sei se era Tupi ou não. E daí criaram um programa no Rio e São Paulo chamado O Céu Limite.
que teve no Rio, teve em São Paulo, mas com animadores diferentes, com assuntos diferentes. Eu me inscrevi. Como o prêmio dinheiro prometia ser grande, se acertasse, eu saí da possível vergonha e falei, não, vou me inscrever. Só que eu joguei que o assunto tinha que ser o seguinte, pintura, cinema, imagine coisa absurda. Eu falei, meu assunto é cinema, sei tudo. Tinha que dizer, né? Sei tudo. E me chamaram. E no primeiro programa só no primeiro programa tinha 4 perguntas. Na quarta eu perdi. Liquidei, não ganhei nada. O último item que eu errei era realmente Fogo, porque era um filme que eu tinha visto, que eu sabia alguma coisa, etc., mas queria 3 atores de um filme, o primeiro filme do Humberto Mauro. Não sei se é Brasa Dormida ou qual era. E realmente, entende? Eu acho que eu lembrei de um e tal, e perdi. Eu falei, bom, dane-se. Daí passou um tempo e o Zé Hermílio de Moraes foi achacado pelo Chateaubriand. Veja, acabou juntando a história. Ele foi chantageado pelo Chateaubriand e ele era patrocinador do Céu Limite. Brigaram e ele resolveu, como o programa era um sucesso, horário nobre, ele foi para a Record, que era a segunda emissora de lá, e não podia levar o nome, mas a ideia ele podia manter. E fez um programa concorrente chamado Dobronada, que nunca teve audiência do outro, porque o outro era a Globo da época, lá era a segunda. Mas o fato é que ele fez um programa chamado Dobronada, e daí, dessas coisas, realmente não sei como confiar na sorte assim, porque eu não podia ir. Eu tinha ido no outro, que tinha acabado, tinha ido 3 meses no outro. Mas eu resolvi ir. Eu resolvi arriscar. Realmente essas coisas não sei como são, entende? Porque eu fui arriscar, era o Zé Renato, o cara que recebia a gente lá, que eu conhecia, não, mais que de vista, até um pouco mais assim, mas não era assim a mim. E lá eu fui preparado, isso é, não, é evidente, fui cinema, mas eu estou imbecil. Qual é o assunto que eu posso ir lá, específico, que eu posso decorar e aprender? Eu tenho um Chaplin, em 1957, nem Hitchcock, Chaplin, a única coisa do aniversário é Carlitos. Carlitos eu não conhecia, de filme infantil, né, passava muito televisão, então Carlitos era o único mito universal do cinema. Daí eu fui e falei, não, eu vou dizer que eu sei tudo de Chaplin. Daí eu fui convocado, eu me inscrevi, fui convocado e fui e disse, não, eu sei tudo sobre Chaplin. E graças a Deus, ele não me fez nenhuma pergunta sobre Chaplin. Se ele quisesse me testar, ele me arrebentava. Claro, qualquer pergunta, nome dos pais, dia e mês que nasceu, não sei se nem isso sabia decorar, sabe? Eu sugeri que eu sabia tudo, que eu era um craque nisso. E não fui testado. E fui para casa e realmente o tema era interessante, porque Chaplin era, entendeu? E não sabia que eu tinha ido no outro programa, que depois me surpreendeu e me chamaram, não, você começa sexta-feira que vem. Daí eu comecei e passei 9 semanas, acho que foi 9, enlouquecido. O programa era o Dobronada, então se podia perder, era 0. E eu passei 9 semanas, além do livro do Sadu, que era um livro clássico, uma biografia pequena, procurando tudo em inglês, francês, italiano, português, sobre Chaplin. Tudo que podia ver, sabe? Não tinha internet, então tinha que falar, mas enfim, eu juntei, sei lá, 8 livros, mas sobre filmografia, 80 filmes com, às vezes, 30 nomes na ficha, são 240, você imaginou? Então, uma loucura, mas eu passei a filmografia, pai, mãe, datas, e não sei o que, tá. Entende? É um negócio maluco, porque você fica completamente obcecado, e trabalhando de dia e fazendo aquilo. Toda sexta-feira à noite, às 9 horas da noite, tinha um programa na Exista Barroso, 9h30, entrava aquele troço lá, e você ia lá, Dobronada, era primeiro R$2.000, entendeu? E realmente é de ficar enlouquecido, porque a minha cabeça ficou totalmente ocupada pelos dados do Chaplin. Mas totalmente. E por sorte ou não, por sorte, claro, quem fazia as perguntas era um poeta do modernismo, conservador depois, mas famoso, chamado Guilherme de Almeida, que é um grande tradutor, mas como poeta, não esqueci, mas ele traduziu Baudelaire e tal. Mas era um grande senhor dos 70 anos, e ele era encarregado de fazer as perguntas. Pelo menos eu supus assim. Mas disse um cara desse estofo, vai procurar 50 livros. Se quiser derruba, mas procurar 50 livros era um saco.
E eu, mais ou menos na quinta semana, quarta semana, eu reparei que a base do cara era o livro do Sadu, que era um livro popular da Casa de Estudantes do Brasil, de 200 páginas, 250 páginas. E eu falei, não, esse livro tem que saber decor. E esse livro, ao decorrer das anos, eu sabia absolutamente decor. Eu sabia, por exemplo, que o almoço que o Chaplin... o livro tem detalhes assim, eventualmente tem detalhes assim. Ele foi, a primeira viagem à Europa em 21, ele foi a Paris, recebido por não sei o que, e diz o cardápio da refeição. E eu sabia. E eu sabia que estava no primeiro parágrafo, do lado direito do livro. Um outro eu sabia que estava no final de uma página esquerda do livro. Eu sabia inteiramente decorar o livro. Inteiramente decorar. Porque eu tinha que estar prevenido, entende? Bom, daí quando chegou na 8ª semana, eu tinha que decidir se continuava ou não, mas não podia continuar. Primeiro que, sem arriscar nada, embora o Guilherme Almeida me garantisse que devia ser aquele livro, eu não ia ir lá nunca. Mas eu não podia arriscar porque no mesmo dia, no dia seguinte desse risco, eu ia para Moscou para o Festival da Juventude. Por uma razão muito simples, porque meu tio era ligado ao partido e era um charter. Eu ia fazer uma viagem baratíssima para Moscou. Essas 9 semanas apareceu a possibilidade, coincidiu de ser isso, ele me botou numa lista, tinha um monte de convidados. Eles fizeram a primeira festa que abriu a União Soviética. Tinha acabado o negócio de Stalin, era 4, era Khrushchev, Molotov, era 4. Khrushchev não tinha ficado absoluto ainda. E a primeira vez que a União Soviética se abriu para o mundo, 30 mil pessoas. Foi gente de direita, Roberto de Abreu Sodré, que era o governador de São Paulo, Cosema do Braburo, Conceição Santa Maria. Então, sabe, tinha todo tipo de gente. Mas entre os pobres tinha estudantes, tinha um monte de comunista também e tal. Mas eu fui porque meu tio era amigo, falou e botaram o nome. E era barato. Meu tio era simpatizante, totalmente diferente, simpatizante. Então, tinha ido à China, tinha fotografia do lado do Xu Enlai, mas sabe de onde? Esse Congresso da Paz? Anos 50, era assim, Congresso da Paz. É aluno, é amigo, simpatizante e vai. Congresso da Paz era... O mundo todo fazia Congresso da Paz, Sartre, Brecht e companhia. Era um período espantoso, né? Mas, enfim, eu não tive que fazer compromisso nenhum, mas eu tinha que dar um dinheiro, sei lá. Eu ganhei, enfim, eu parei em $2.000. Um tio meu era amigo de um cara de um banco, e o banco me adiantou dinheiro em nome do que a Record ia me pagar, que só ia sair depois do avião ir para a Europa. Então, foi uma transação triangular assim, entende? Então, ele me arranjaram dinheiro, porque eu tinha que viajar, dar o dinheiro para a organização e ter o dinheiro, trocar dólar, sei lá o quê. Ó, a gente chegou a Roma, um trem foi até Praga, em Praga, de trem, tudo de trem, para Moscou. Foram 60 horas de trem. Eu me lembro que Budapeste eu passei 2 vezes por lá. Aliás, passei uma vez. E nunca conheci Budapeste, porque era 3 da manhã, eu estava dormindo, então eu não vi Budapeste. Também se eu olhasse eu não via nada, porque era neve, sei lá. Na neve não tinha, que era verão. Mas enfim, não, daí eu fui como penetra, então fui para conhecer. E daí, quando eu fui lá, depois fui a Tchecoslováquia, a Praga, como convidado, aqueles caras que eram ligados ao partido ou não, eram convidados eventualmente para ficar 10 dias num país satélite, que era satélite mesmo. Daí me convidaram para um grupo que ia para Praga, nem precisava ser comunista, nada. Zé Milton Ribeiro, que era o repórter, não era, foi também convidado. Então era eu, Zé Milton, e mais uns 10 latino-americanos que ficavam num castelo, entre aspas, um casarão em Praga, assim, sabe, com 2 caras vigiando, comentando, levando. Em Moscou vocês ficaram onde? No alojamento? Não, Moscou era tipo Vila Olímpica, aqueles prédios, né, que ficava, sei lá, quarto com 2 ou 3 pessoas, sei lá quantas pessoas ficavam, e cheio de russo embaixo que nunca tinha visto, né, e aí ficavam loucos para te comprar uma calça. Não, aquela coisa de consumo, pô, eu me lembro que uma calça minha eu tive que, não sei se eu dei, eu vendi, sei lá, para um cara lá. Era uma coisa, ficava um comércio, o cara vendendo aquela esferográfica na porta. Tinha brasileiro que ficava fazendo isso, comércio. Eu fiquei uns 10 dias aí, tinha programa de ir ao museu, ia ao teatro lá,
Mas, enfim, esses programas de turismo e tal, mas era cidade enorme, então você andei um pouco pelas ruas e tal, mas e daí fiquei em Praga uma semana, até que cheguei mas enfim, pouco importa. Cheguei em Paris, quando acabou o dinheiro, esse dinheiro da rádio acabou, isso era 3 meses depois e tal, fui à Inglaterra para trabalhar. Tinha um tostão. Veja só, eu em Inglaterra falando mal inglês, sei o que, faxineiro. Você imagina? Eu não durava 2 dias. Mas eu me lembro que eu eu tomei o trem pela Bélgica, Dover, né, que é o porto de Calais, Dover, e cheguei lá e na fronteira ele mandou me mostrar o dinheiro, tinha, sei lá, $50, onde ia ficar, onde ia não ficar, ele viu que eu ia trabalhar. Daí o trem seguiu e eu perdi 3 horas chorando para ele deixar entrar. Até que ele me deixou entrar, eu encontrei os caras que moravam lá, um cara que trabalhava, a gente jogava futebol e trabalhava, não sei o que, tal. Mas graças a Deus, eu empenhei uma câmera, uma máquina fotográfica Rolleiflex que eu tinha, que tinha loja de penhores, igual um filme do Carlitos, Pawn Shop. Então deu uns $50. E nessa altura um amigo de São Paulo ligou e disse que tinha me escrito uma bolsa de cinema. Imagine se escrever para uma bolsa. Imagine. Arranjou carta de apresentação. A carta do Vinícius de Moraes, eu não sei quem foi que pediu, carta de apresentação. Sim. Uma carta do Paulo Emílio, foi ele que pediu. Quer dizer, eu conhecia, assim, o Paulo Emílio pouco e tal, mas ele que deve ter... Eu pedi uma carta para o Cavalcante, que morava em Paris. Mas eu não me lembro nenhuma ideia. De repente, para mim, é como se dissesse o cara, olha, é um negócio absurdo. É assim que eu lembro. Que, de repente, teve um cara que me escreveu para uma bolsa que eu não pedi e que daí... mal ou bem mudou minha vida, né? Porque eu ia voltar o quê? Depois de 3 meses na Europa, ia voltar para ser de novo revisor, sabe, que eu tinha aprendido. Não que eu aprendi muito, não, mas enfim. Passar 3 anos fora do Brasil, por mais que seja débil mental, você vive certos sentimentos que você não vive, né? Exílio, etc, né? Tinha muito... Tanta coisa da vida particular infantil, né? Naquela época tinha 2 escolas famosas. A maioria do cinema novo, por motivos que não sei quais são, ela passou pelo Centro Experimental de Cinema de Roma. O Gustavo Dal, o Paulo César Saraceni, deve ter havido outros. Eu não sei por que motivo exatamente. Que era uma escola que certamente era muito melhor que o IDEC. Eu vou dizer uma coisa, o cinema italiano ainda nos anos 60 era o grande cinema do mundo comparado com o cinema europeu e mesmo com o americano. O cinema francês via aquela fase, não tinha surgido no Velho Vai. Não, quando eu cheguei, ia surgir no Velho Vai. Mas era um cinema decadente, tinha Gerard Philippe, mas enfim. Esse centro tinha tido, pô, Rossellini, tal. E eu não sei como funcionava, que ninguém nunca me disse, mas é impossível que fosse pior que o IDEC. O IDEC era a única escola de cinema. Tinha que ter curso médio, então o cara ia para o curso superior, era o IDEC. Tinha 6 alunos franceses, direção, 6 alunos franceses, um argentino, eu, brasileiro, um turco, 2 africanos, entende? Em geral, com a maioria de gente de fora. Depois de montagem, um holandês, sabe? Tinha geralmente mais alunos estrangeiros que franceses. E era uma escola que o René fez um curso lá em 53, mas os nomes do cinema francês claramente vieram de uma escola. Dificilmente a minha tese, bom, pelo menos onde tem cinema pobre, se um cara passa pela escola de cinema, é um mau sinal, pô. É um mau sinal. Tem que ser cara que negócio de escola de cinema. Ainda quando eu sei que na Europa comunista tinha 4 anos de curso, pô. Pelo amor de Deus, pô, vai saber, vai ficar na Idade Média, pô. Eu sei que tem um curso de 4 anos, dá vontade de matar. Vontade de matar. Bom, esse curso, então, tinha 2 anos. Até aí tudo bem. O diretor dele era um ex-delegado de polícia. Um débil mental, que não tinha, não sei quem botou ele lá. Ele não tinha o menor interesse em cinema, em cultura. Ele era delegado de polícia, ele tomava conta. Ele não ficava lá, mas enfim, administrava aquela porra. Como um cavalo.
E era a famosa maceira que tem um brasileiro que estudou lá, que ele sai na tapas. Ele agrediu, foi agredido pelo cara, porque ele pegava as coisas do cara e jogou pela janela. Aí o cara deu um soco nele. E era um cara de uma grossura espantosa, de uma ignorância espantosa, que tratava tudo a patadas. Como é que pode ser bom? Ele é o diretor. E fora disso, então, quem dava aula lá é o velho para a escola de cinema. E era gente que tinha fracassado ou estava velho para a profissão. Profissão de montagem. Era uma senhora que provavelmente tinha botado o filme 20 anos atrás e que simplesmente ela não tinha noção do que era montagem. Então a preocupação dela, sabe, se você sabia colar. Naquele tempo o filme era colado. Não era como hoje. Tinha que colar, passar uma cola, bater uma máquina. Então colar bem, você cola demais, suja a imagem. Você cola mal, ele solta na projeção. E era esse o problema dela. Dava um exercício para nós, eu fazia, e o problema é que eu colava. E geralmente eu colava muito mal, e geralmente o rolo caía da minha mão, daí ficava 1 hora a mais para tentar botar coisa. Não, eu tenho trauma disso. Aula de direção. Era uma assistente de direção completamente sem expressão, e cuja única questão é o seguinte: não pode pular o campo, você está olhando para a direita ou para a esquerda, não pode mudar, entende? Negócio horrível. Daí tinha aula que tinha, imagine eu que tinha sido colado em química, todo o tempo eu passei porque colava. Nunca entendi uma palavra de química, e tinha química das cinema, toda a parte científica de química, a química das cores, mas nunca, só colando. E não sei, me lembro se eu colava ou se ele não ligava muito, mas como é que eu podia passar esses troços aí, entende? E era uma merda. Então, os professores eram todos caras fora do mercado, que nunca foram bons em nada. De outro lado, cara bom vinha uma vez aparecia. Hoje bateu a conferência. Daí uma vez foi Agnes Varda. Me lembro que ela foi lá e comentando, Cagacer tinha sido um sucesso enorme, e ela dizendo, por acaso, me lembro que ela odiou o filme e tal, falando, mulher inteligente, entende? Quem gostava do Cangaceiro só podia ser. Daí, então, de repente, um roteirista do Velho Cinema Francês, mas um cara conhecido, foi e deu uma palestra. Mas uma palestra, os professores eram lixos. Agora entra 2 coisas. Tinha 20 e poucos alunos brasileiros, o IDEC foi criado em 42, 43. E eu era o 22º ou 3º, em 1958 a 60, que foi minha turma. Rui Guerra passou por lá, mas Rui Guerra não é brasileiro. O único curso que era bom, montagem era 0. Direção, aliás, fazer o curso de direção já é um absurdo. Mas agora, o curso de fotografia era o único que valia a pena. O cara realmente aprendia. Tinha câmera, tinha exercício, explicação. Simplesmente, o professor de fotografia, um chama Guilain Cloquet, que fez filme do René, tudo lá Memória de Moni, fez filmes de alta categoria. Depois ele sumiu, não sei se ele morreu ou abandonou. E o outro, um cara chamado Pierre Lhomme, que simplesmente fez um filme chamado de Jolimet, do Kismarquer. E outros. Não é dos caras mais conhecidos, mas fez um documentário, ele casado com uma mulher que era atriz. Então, ele tinha 2 puta fotógrafos, e que o cara que fazia fotografia aprendia, porque ali de tudo tinha a parte, o curso, o filme no final, e ele dizia, pô, mas esses caras não iam dizer bobagem. Eu passar a experiência para eles, teste laboratório, não sei o que. Então não era, ia aprender a química porque precisava, entende? Então você fala, fotografia, aí tinha sentido viajar. Daí, como detalhe, do que eu lembro, tinha o anuário, né? Desses 23, então, brasileiros, todos tinham concorrido no curso de direção de cinema. E que eu me lembre, fotografia, montagem, ninguém. Isso eu chamo herança escravocrata. Eu brinco que Escorel isso, Escorel se queixa de montador, que ninguém liga para montador, para fotógrafo. Mas e ser documentarista faz parte disso. Você é um aristocrata se você é um criador, se você é um, sabe, Fellini. Tem gente que faz documentário e tem vergonha, porque faz. Um cara me disse, um documentarista, pô, não considero o canto criativo o trabalho que eu faço.
Eu falei para ele, vai fazer ficção, porra. Você se sente mal com isso, faz ficção, não existe, pô. Mas então tem essa coisa de desprezar o trabalho braçal, essa coisa do doutor, tá nisso. O cara vai fazer em direção. Até hoje tem gente que nasceu para fazer produção de cinema, e é ótimo nisso, mas também resolve dirigir. E daí fode tudo porque não sabe dirigir. Mas, porra, ser produtor é um cara que lida com o comércio. Nós temos uma herança escravocrata de ódio ao trabalho que é permanente. O trabalho manual nos é vergonhoso, coisa que não é nos Estados Unidos. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Se você fizer veterinária ou médico, entendeu? É aquele negócio, a Dona Flor tem essa frase. A Dona Flor é casada, vai casar com um cara que faz farmácia. É o médico de pé quebrado. A mulher fala a outra. É como veterinário, entendeu? É o médico que é pé quebrado, né? Mas tinha que se fazer uma opção de antemão pelo que se eventualmente, de antemão. Você é candidato à direção do cinema. Se é montador, você vai montar. O filme você montou, vai montar e tal. Tinha. Você fez também a opção por direção, não foi? É evidente, mas eu toda razão. Se eu fosse estudar fotografia, eu morreria no primeiro câmera na mão. Pô. Se eu fosse estudar, sabe, eu não tinha montagem, que é o negócio de atenção, de cuidado, etc. Seria um desastre. Direção é para quem não tem nenhum talento especial. O que é ruim de outro lado, porque também é um emprego que ninguém te dá. Você vê, por exemplo, hoje em dia, quem faz audiovisual, quem quer dizer sou diretor de cinema, isso não é uma profissão. Uma profissão é só o profissional do audiovisual. E o ideal é o seguinte, que ele faça mais de uma coisa. Por exemplo, direção e roteiro bem já é alguma coisa. Se fizer direção e produção, direção, roteiro e produção é mais outra. Se fizer montagem e produção, porque não tem jeito. Você vê agora, por exemplo, todos os fotógrafos estão salvos, e os técnicos são, por causa da campanha do Sérgio Cabral. Estão salvos, eles estão ganhando em 2 meses o que eles ganhariam em 1 ano. Eu tenho um amigo que abandonou um filme que ele ia fazer porque ele não aguentou, pô. Porque ele ganha do Sérgio Cabral. E para o fotógrafo e para o técnico de som, eles não têm nem problema moral, porque eles não têm escolha. O diretor de cinema que vai dirigir, ele tem, porque além de ser muito mais complicado, ele tem problema moral e político de... É complicado. Agora, o fotógrafo, ele filma e larga lá. Na montagem e no acabamento é que a coisa endurece. Por isso que esses caras que dirigem a campanha ganham um dinheirão para engolir os sapos que eles engolem. Aí o curso era uma droga, até teoricamente, e no fim do primeiro ano, na prova prática, não tinha vídeo, pensa bem, não tinha nem som magnético tinha ainda. A gente pegava os filmes tinham um som ótico. Então, já tinha um começo de som magnético, mas, enfim, ia começar o Nagle e tal, mas na verdade ia ser introduzido, ainda vinha uma tradição do ótico ainda. Então a gente fazia um filme mudo, te davam, por seleção, te davam uma cena de um filme francês. Eu peguei um filme que eu acho que é se eu não me engano, é o La Sancerre pour l'échafaud de Louis Malle. Não sei, tenho certeza. Mas te dão um script do filme, no caso, ou da cena rodada, de 3 minutos e tal, e você tem que fazer um roteiro e filmar aquilo. Arranjar atores, os cursos de teatro, milhões que tem lá, eles topam, ninguém ganha nada, você tem um dia para rodar. E cada um faz um filme. No segundo ano, você tem a mesma coisa, os filmes podem ir no máximo, digamos, ter 5 minutos, 2, 3 atores no máximo. Era filmar no estúdio, olha, no Velho Wagner, só podia filmar no estúdio, e daí você faz um roteiro original, adapta de um livro, etc., com essa limitação. E eu, na verdade, fiz uma cena de um filme, não importa qual, quer dizer, você tem que montar, você tem onde põe a câmera, direção de ator, mas era uma sequência muda. E no segundo, que era com som, eu fiz uma adaptação de direção muito medíocre, mas fiz uma adaptação de uma ópera cômica que eu tinha visto em teatro, chamada Telefone, que era engraçado como a ópera cômica era boa. E a história de um cara, como anedota, é essa, a história de um cara que Estados Unidos, esse cara Menotti é um ítalo-americano, mas a ópera foi escrita em inglês. E escrevia óperas cômicas.
E, então é a história de um cara que, por isso chama o telefone, que quer se declarar para a mulher, mas é impossível, porque ela não larga o telefone. E ele, o telefone não está preocupado. Então a cena era ele entrando no apartamento com uma flor, sei lá, para ela e tal, e tenta começar a dizer, vamos, imagine, 1950, pedir casamento. Mas durante todo o tempo que ele está lá, não dá, porque ligam para ela, não é que ela liga, e não para. Um amigo, não sei o que, e dizendo um monte de besteira. E daí, até que no final, finalmente, ele corta o fio do telefone, se eu não me engano, e daí, finalmente, ele pode falar com ela e termina. Você quer casar comigo? Eu te amo e tal, termina bem. Mas o miolo é que é interessante. E eu só fiz isso porque daí eu pude botar no... Eu não me lembro qual é o texto dessa ópera, se é nesse nível ou não, mas eu peguei no texto e falei, eu vou usar, comprei um livro, comprei um livro de gramática, usei todas as coisas de gramática que tem no livro de gramática, sei lá, do primeiro ano, digamos. E coisas que eu estranhava enquanto não francês. Então, os diálogos do filme eram todos ditos com profunda emoção, ou com risos, e eram... você tem uma boca e 32 dentes. A boca serve para uma cigarra. Mas exato tudo francês, sabe? Tudo. Le basque est une langue dont on connaît pas les origines. O basco é uma língua da qual não se conhece as origens. Eram frases pensadas, entende? E a pessoa dizia desesperada. La serviette, as coisas que tem no banheiro, ela dizia e parecia que ela tá dizendo, o cara está dizendo para ela que nunca mais queria ver ela, que ela era uma cachorra. Então tinha que ser uma boa atriz, que era a mulher do Pierre Lhomme, aliás. Entende? E o cara do lado e ela toda hora, entende? E usava expressões de francês que eu achava engraçado. Digo lavache, né? Lavache, lavabo, coisas desse tipo, entende? Mas sem o menor sentido, tudo tirado da gramática. Eu ia fazer um filme depois, recente, só de citações absurdas, assim, desse tipo. E não vou fazer nunca, porque ter só com atores é muito... Nunca parei. Mas é fascinante o livro de gramática que você usa, sabe? E onde estão os filmes? Não, esse filme da coisa eu nunca... Os filmes do IDEC? Não, esse do IDEC eu nunca... Eu tive uma vez lá, anos depois, sei lá, 5 anos, me convidaram para tinha uma brasileira que estuda fotografia lá, e fomos de metrô e fomos para o IDEC, que mudou para outro lugar. IDEC não, agora chama FEMIS. E ficou muito melhor, porque depois de 68 mudaram. O Costa Gravas foi diretor, enfim. Eu acredito que hoje seja uma escola de cinema, enfim, nem se compara. Veio no Velho Vague, os caras podem filmar fora. E veio a maravilha do digital, quer dizer, que hoje em dia não tem mais essa cuidado, qualquer pessoa com uma câmera sai e tal. Então, e sem prática, não há como ensinar cinema. Mas eu fui lá para uma palestra e conheci um funcionário lá e tal. E eu fiz a burlada de não lembrar. Eu queria saber, me diga, vocês guardaram os filmes da promoção desses anos? Vocês gravaram, eu queria saber se tinham, eu gostaria de ter uma cópia, pelo menos como lembrança. E eu não perguntei, depois eu falei com uma outra pessoa que ia ver, mas não viu, ou não conseguiu. Mas eu também tenho meus dúvidas se guardaram, mas como o francês tem uma cinemateca poderosa, deviam guardar. E também não sei se cedem. Ou melhor, quanto cobram para você fazer uma cópia? Claro que você vai pagar, né? Para fazer um contratipo, sei lá. No mundo todo, há uma presença da mulher como nenhuma outra. Montagem. E tem a profissão que tem até o nome, script girl. Anota, continuidade. O nome em inglês é script girl. Né? Lá também não é só preconceito, é que a mulher realmente observa coisas que o homem não observa. A meticulosidade, sabe? Realmente, a mulher tem coisas... Não, a pessoa estava com olho azul, bem, realmente, muito melhor. Mas naquela época havia, no dia das mulheres era mínimo, havia Agnès Varda, no cinema comercial havia uma ou outra, e o resto eram clássicos, entende? E hoje você tem 30% de direção mulheres. Vocês liam muita coisa nessa época? O que vocês liam? A ideia é que meu velho não tinha, eles não tinham. Tinha um livro de direção que tinha um livro de química. Eu lia química. Tinha um livro que, como é que pula o campo, não sei o que tal, sabe? Porque você sabe que o francês com 15 anos sabe mais filosofia que nós com 40, né?
E eu trabalhei com um francês, numa peça de teatro lá, eu dirigi uma peça lá de brincadeira, Clube de Fantasminha, e o garoto tinha uns 14 anos, era filho de diretor de cinema. Ele sabia mais filosofia do que eu, pô. Eu também não sabia nada. Mas o francês sabe tudo, mas lá... Não lia, não. Mas nada. A gente lia por cair de cinema, livros, porque a gente... Mas não tinha a menor coisa cultural. Livros sobre montagem, por exemplo, assim, não tinha uma apostila que eu me lembre, e os grandes livros de montagem apareceram, acho que pouco depois, Karel Reis, os livros que tem sobre montagem são muito raros, entende? E vieram depois. Livros sobre montagem, sobre direção, muito depois. Tem o manual do Kuleshov, que é dos anos 20 e tal. Então, não, realmente, leitura, não, era... Você aprende... Olha, o bom do IDEC é você ficar fora do Brasil e na cidade onde se vê os melhores filmes do mundo, que é Paris. Até hoje, calculo naquela época. Então, realmente, é fantástico, era isso. Eu morei numa pensão, primeiro de uma nanzinha desse tamanho, que foi um ano que foi terrível, porque não tinha banheiro, não tinha chuveiro, né? Então eu tomava banho uma vez por semana num chuveiro pago, que eu ficava 2 horas lá e a pele descascava inteira. A pele descascou, fiquei com uma doença de pele de 10 anos por causa disso. E a mulher francesa vinha bater na porta que achava que eu estava morrendo. Não, porque francês odeia banho, e eu ficava 1 hora. Gastando muita água. E depois não, a pessoa que vive 1 hora embaixo do banheiro é doente, porque francês odeia realmente o água. Eles têm um horror de banho extraordinário. Mas, enfim, eu morei na casa dessa, né, que alugava quartos. 1 ano, eu acho. E depois passei 2 anos por aí, quando inaugurou a Casa do Brasil em Paris. Eu fui dos primeiros moradores da Casa do Brasil em Paris. E daí passei para o Paraíso. Porque era não por causa do Lúcio Costa, do Le Corbusier, mas por causa da... Eu passei por um quarto sozinho, que tinha uma calefação extraordinária, que a calefação depende da França, mas a calefação feita pelo chão. Com menos de 17 eu ia tomar banho pelado, descalço, porque era no chão que vinha o cano. É uma maravilha isso, né? Então, depois daí eu vivi nesse período, então, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, eu vivi muito bem depois de sair da Nanzinha. Eu tinha Notícias do Brasil na Panela do Brasil. Semanalmente eu ia lá ler o Jornal de Los Angeles, Notícias do Brasil. Do Brasil, futebol, é coisa que eu Mas não tinha diálogo com pessoas com quem você veio trabalhar depois? Não. Conheci um cara que fazia sociologia, manteve um pouco aqui. A pessoa que eu conheci, mantive um certo contato depois, foi o Abu Janra, que meu trabalho primeiro em São Paulo, quando eu voltei, foi em teatro, numa peça produzida pelo Abu Janra, que dirigia teatro, era um diretor conhecido já. Mas dos outras pessoas, todas as pessoas do cinema novo foram para a Itália. O Joaquim chegou quando eu ia voltando. O Gustavo Dal você conheceu em São Paulo na época do Marcha? Não. São Paulo anterior. Aí depois ele foi para São Paulo, foi para São Paulo e no Rio, depois ele foi para Roma. Nunca. Me conheceu São Paulo. Mas o Gustavo bem depois.